Olá, meu nome é Natália. Eu vou fazer uma pequena contextualização desse vídeo para que vocês possam entender. Eu sou formada, sou bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pelo FSJ. Fiz mestrado na mesma instituição em Análise do Discurso e Representação Social. E atualmente eu curso doutorado na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, em Linguística, com ênfase em estudos semióticos. E durante esse percurso eu senti a necessidade de estar fazendo uma licenciatura, não tendo só o bacharel. Então, em 2018, eu comecei a cursar formação pedagógica em letras na Uninter. E esse vídeo, ele é uma continuação de um estágio de ensino fundamental 2, no caso a sexta série, que eu estaria fazendo presencialmente, né? Eu comecei o estágio, mas devido à situação que a gente teve, né, a situação que a gente está vivenciando, que é o coronavírus e o isolamento, a continuação desse estágio vai ser de forma online. Então, esse vídeo, né, ele é uma aula sobre gêneros textuais, uma introdução à narrativa, que eu comecei no estágio. Então, para vocês contextualizarem, a primeira aula teria sido, né, que foi a leitura de um texto. E a partir desse texto a gente conversou, houve um diálogo, né, com os alunos, um diálogo prévio sobre o que eles entendem, por exemplo, de contos de fadas, narrativas, e a partir daquele momento a gente começaria a introduzir a narrativa, né, as características de um gênero narrativo voltado, né, como eu disse, para o ensino fundamental 2, sexta série. Então, essa aula é justamente sobre esse assunto. Pressupõe-se também com a aula, né, que os alunos, né, que é o que já aconteceu, estudaram dentro da morfologia a questão de artigos e adjetivos. Então, espero que vocês gostem, compartilhem, curtam se puderem e boa aula! Dia da narração. Bom dia a todos. Espero que vocês tenham gostado da última aula, tenham relido o texto de novo, né? E a gente vai dar continuidade às nossas atividades. E aí, o que vocês acharam do texto A Princesa e o Sapo? Vocês chegaram a assistir o filme, igual a gente tinha comentado? Alguém chegou a assistir, não chegou? Viram que tem uma diferença entre o filme e o texto? Então, vamos repassar o texto para a gente poder continuar a corrigir os exercícios e a entrar no novo tema, ok? Então, só relembrando algumas coisas que a gente viu na última aula, sobre o que a gente conversou, né? Se vocês já conheciam a história, qual era o assunto da história, quem são os personagens, o que você achou da história, se vocês já tinham gostado, como é que foi o filme. Então, a gente chegou a essas conclusões, né? Que o filme era diferente da história, que mas que o final, né, era o mesmo. Então, vamos relembrar um pouquinho da história que a gente leu? A Princesa e o Sapo. Havia um rei cuja única filha possuía uma beleza radiante como o sol. Por ser muito jovem e mimada, a princesinha tornou-se uma jovem cheia de caprichos. No dia do seu aniversário, o pai presenteou-a com um maravilhoso pingente de ouro, em forma de coração. E a princesinha, encantada com o presente, pendurou-o numa corrente e nunca mais se separou do seu dourado coraçãozinho. Perto do Palácio Real, havia uma grande floresta, onde a princesinha costumava passear todas as tardes. Às vezes, passava horas lendo contos de fadas, sentada à beira de um riacho que corria ali. Um dia, porém, tendo esquecido de levar seu livro de leitura, a jovem pôs-se a jogar pedrinhas e folhas secas nas águas do rio. Esteve brincando assim, distraída, durante longo tempo. Quando cansou, pegou seu pingente de ouro do pescoço e ficou admirando, segurando entre as mãozinhas delicadas. Mas, sem querer, deixou que o pequeno coração lhe escapasse das mãos e caísse na água. A jovem procurou a pequena joia em vão.
Desiludida, começou a chorar de fazer dó, até que, de repente, ouviu uma voz que dizia: "O que aconteceu, princesa? Qual a razão de um choro tão desesperado assim?" A jovem voltou-se e viu um sapo. "Diga-me", insistiu o sapo, "posso ajudá-la?" Aos prantos, a princesinha contou que o coraçãozinho de ouro que ganhara do pai havia sumido nas águas do riacho. O sapo prometeu encontrar a joia, mas exigir algo em troca. "Peço o que quiser, mas traga meu pingente de volta", pediu a jovem. O sapo queria tornar-se o companheiro inseparável da princesa, sentar-se à mesa junto dela, comer no mesmo prato e dormir na mesma cama. Para obter novamente seu precioso coração, a princesa fingiu que concordava e jurou que atenderia ao pedido do sapo, mas ficou imaginando uma maneira de livrar-se dele. Feito o juramento, o sapo mergulhou no rio e retornou, logo depois, com um pequeno coração. Aproximou-se da princesa e, delicadamente, depositou a joia a seus pés. A moça apanhou o pingente e, mais do que depressa, saiu em disparada, deixando o sapo feito bobo, sem poder acompanhá-la. O pobre coitado ficou amargurado da vida e voltou para a beira do rio pensando no que fazer. No dia seguinte, estando à mesa com o pai para almoçar, a jovem começou a ouvir pequenas pancadas na porta e uma voz que pedia: "Abra a porta, princesa. Exijo que cumpra o que me prometeu." Era o sapo que viera cobrar a promessa feita. Ao ver aquela confusão, o rei quis saber de que se tratava. Envergonhada, a princesa confessou ao pai como enganar o sapo para recuperar o pingente de ouro. O rei, que era um homem bom e justo, pois mesmo não gostou nem um pouquinho da atitude da filha. Apesar da aparência feia, o sapo ajudou-a num momento difícil, minha filha. Ordeno que cumpra sua promessa. A princesinha já estava mesmo arrependida. Abriu a porta e acolheu o sapo. E assim, os dois começaram uma convivência em comum, porém amigável. Com o tempo, ficaram tão amigos que a princesinha já não fazia mais nada sem ouvir os sábios conselhos do sapo. Até que um dia, o bichinho adoeceu gravemente, deixando a jovem aflita. "Dê-me um beijo de adeus", pediu o sapo. A princesa não conseguiu negar-se a um pedido tão comovente. Ergueu os sapos na mão, colocando em sua cama macia. Em seguida, abaixou-se e encostou ligeiramente os lábios à sua pele rugosa. Para seu espanto, o sapo virou um belo príncipe que lhe contou como uma bruxa má e invejosa o transformara em sapo. Com o efeito da princesa, o encanto se desfez e o príncipe voltou ao normal. Depois disso, os jovens se casaram e foram felizes para sempre. Então, meninos, essa é a releitura que a gente está fazendo, né? Na última aula vocês leram, eu li, a gente comentou sobre o texto. Então, vamos corrigir a tarefa rapidamente. Quem é o autor do texto? Então, a gente pode ver quem vocês acham. Exatamente, os irmãos Green. E onde que a gente identifica? Aqui, ó, no finalzinho do texto, ó. Jacob Green e William Green. E de que ano ele foi publicado? Este texto aqui, ele foi publicado em 2006, nessa versão. É claro que o texto original, ele foi publicado lá há muito tempo atrás, mas nessa versão aqui foi em 2006. Quem vocês acham que o texto foi escrito? Sim, eu imagino sim que sejam para crianças, adolescentes, até mesmo para adultos e idosos. Eu não vejo problema nenhum. E quem outras pessoas poderiam ler texto como este? Sim, pais para crianças, avós para crianças, crianças para outras crianças. Perfeito. Onde podemos encontrar um texto como este? Sim, em livros de história infantil, em blogs, muito bem, blogs e sites, em livros de literatura, perfeito. Onde este texto foi publicado e como é possível reconhecer isso? Publicado numa coletânea da
FTD, e a gente reconhece novamente pelo esse finalzinho aqui, ó, que são as referências do texto, que fala quem é o autor, o nome do texto, aonde ele foi publicado, que é São Paulo, pela editora, no ano de 2006. Próximos, né, nos processos gramaticais. Como a gente viu na última aula, nas últimas aulas, né, que a gente começou a trabalhar substantivo, depois passou para artigos e por último adjetivos, vocês conseguem identificar no texto alguns artigos definidos? Muito bem, a gente tem vários, né? A princesinha, o rei, certinho. E no texto há adjetivos, quais? A gente pode listar alguns, olha. Radiante, maravilhoso, grande, feliz, bom, justo, envergonhado, delicado. Exatamente. E o que esses adjetivos, que efeitos eles causam no texto? Vocês lembram? Exatamente. Os adjetivos, eles vão dar qualidade aos seres, né? Ali ele dá qualidade e descreve características da princesinha, do rei, do sapo. Então, ele qualifica os nomes ou os substantivos. Perfeito. Então, agora, gente, a gente vai entrar num novo tema. Mas antes, eu queria saber se vocês sabem de onde vieram os contos de fadas. Vocês imaginam? Então, o conto de fada, elas são histórias bem antigas, que elas foram recontadas de geração a geração, como se fosse o avô contou para o filho, que contou para o que contou para o filho dele, né? Então vai passando de pessoa para pessoa. E como era essa passagem? Ela se dava pela oralidade, pela fala. Então, são histórias que começaram lá antigamente e foram passando de pessoa para pessoa, de geração para geração, até que um dia alguém decidiu escrevê-las. E aí, elas passam da oralidade para a escrita, né, para um livro. E, normalmente, quais são as características que a gente tem em contos de fadas? Exatamente. Eles vão narrar histórias de príncipes, de princesas, de bruxas, de fadas, duendes, dragões e outros seres mágicos. Elas costumam acontecer num tempo bem antigo e tem como cenário o quê? Vamos lembrar de outras histórias infantis. Exatamente. Reinos, bosques, Cinderela tá aí para mostrar, Cinderela, a Bela Adormecida, a Branca de Neve, elas todas passeiam por bosques, florestas e acontecimentos mágicos. Vamos pensar na Frozen. Ela soltava aquele gelo com a mão, então são acontecimentos mágicos. E normalmente, né, todos esses contos vão ter um final feliz, que é o famoso e viveram felizes para sempre. Agora a gente vai começar um novo assunto, ok? Antes de começar, tem alguma dúvida? Alguma questão? Não, né? Foi tranquilo? Ok. Sim, o Shrek é um exemplo de conto de fadas. É um conto de fadas moderno, né? Que a gente tira ali um pouquinho dos trejeitos daquele príncipe todo delicado, todo com um cavalo branco, e a gente tem um príncipe como o Shrek. Exatamente. O Shrek é um bom conto de fadas. Então, a gente vai passar para o tipo. Todos esses contos de fadas, assim como outros textos, eles têm algumas características em comum. Eles são textos narrativos. E o que são esses textos narrativos? É isso que a gente vai ver agora. Os textos narrativos, assim como a gente tem textos discursivos, textos argumentativos, textos descritivos, que a gente vai ver ainda ao longo do ano, nos próximos anos de vocês, a gente tem a narração, que é o primeiro gênero que a gente vai estudar. E a narração, o que é? É um relato de acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios, com a participação de personagens, cujas ações são contadas pelo narrador. O exemplo da Princesa e o Sapo.
a gente tem uma sequência de acontecimentos. A princesinha ganha o colar, ela vai para o riacho, ela perde o colar, ela faz uma promessa ao sapo, eles tornam-se amigos. Então, é uma sequência de fatos, né? Nesse caso, são fatos fictícios. O que são esses fatos fictícios? São fatos não reais, né? São fatos imaginários. Os contos de fadas são uma narração fictícia, ok? E a gente tem personagens e a gente tem um narrador. Então, isso é uma narrativa, mas para a gente identificar, a gente vai ter algumas características, identificar essa narração. E é isso que a gente vai ver agora. Quais são as partes da narrativa? A gente tem o enredo, os personagens, o tempo, o lugar e o narrador. Então, vamos conhecer esses 5 itens para depois a gente começar a associar com a nossa historinha, com a nossa história de hoje. O enredo. O enredo é a parte principal da narração, pois é o enredo que vai desenvolver o tema e o assunto da história. Se a gente não tem um enredo, a gente não vai ter uma história. Então, o enredo seria o quê? O tema, o assunto da história. Então, é a primeira coisa quando a gente for desenvolver ou for ler um texto narrativo, é identificar essa história. Do que é essa história? Aqui a história é um conto de fadas da princesa e o sapo. E a gente tem toda a história em torno disso. Então, olha, esse enredo, ele é dividido em algumas partes, tá? E todas essas partes, elas se interligam. Elas não acontecem separadamente, vivem juntas. E é esse junto que vai formar a história. Então, quais são as partes do enredo? A gente tem a situação inicial. O que é essa situação inicial? O próprio nome já disse, é o início da história. É ali que ele vai apresentar os personagens, quando que acontece. É como se fosse a introdução. É como não? É a introdução. Normalmente a introdução de um conto de fadas começa como? Era uma vez, vou inventar um aqui, vamos pensar. Era uma vez uma linda princesa cachorrinha. Essa princesa nasceu no reino da Pudolândia, um reino lindo e encantador. Sua mamãe rainha vivia e por aí vai. Então essa é a situação inicial. É você apresentar os personagens, apresentar o lugar. E depois a gente tem um estabelecimento de um conflito. É o responsável por modificar a ação dos personagens. Por exemplo, na nossa história, qual é o conflito? É quando ela perde o colar, né? Quando ela perde o colar de ouro. É ali que começa a desenrolar. Vamos pensar em outros contos de fada. Qual é o estabelecimento de um conflito na Bela e a Fera, por exemplo? Na Bela e a Fera, quando a Bela é capturada pela fera. Na Branca de Neve e os Sete Anões, quando a madrasta descobre que existe uma pessoa mais bonita do que ela, que no caso é a Branca de Neve, e pede o caçador para matá-la. Então é aí que começa o desenrolar de toda a história. E esse desenrolar é o desenvolvimento, que é o que vai acontecer no decorrer de toda a história, até chegar no clímax. O clímax é aquela hora que você pensa assim, o auge da história. É o ponto mais alto de tensão e emoção. É quando você está pensando num morro. Aqui a parte reta é a situação inicial. Aí a gente está subindo, aí começa a subir. Na subida a gente tem um conflito ali. Nossa, eu acho meu tênis arrebentou, meu tênis estragou. Eu vou ter que subir descalço. Então todo esse morro descalço é o desenvolvimento. Eu lá pensando. Quando eu tô quase chegando no topo, eu vejo que meu tênis não tinha arrebentado, eu tô muito cansada, eu tô muito exausta. É a hora que mais emoção do texto para depois chegar no desfecho, que é o final do texto, né? Então vamos pensar na nossa história, quais são essas posições?
inicial, né, na história da princesa e o sapo. O pai dá um colar de presente para a princesa. Estabelecimento de um conflito. A princesa perde o colar e o recupera com a ajuda do sapo, prometendo a ele cumprir a promessa, né, que seria levá-lo para morar com ela e conviver diariamente os dois. O desenvolvimento. A princesa volta para o castelo, depois ela é procurada pelo sapo, o rei pede para que ela cumpra a promessa e os dois se tornam amigos. E o clímax? Qual é o ponto auge da história? É quando o sapo fica muito doente e pede que ela o beije como um último gesto de amor entre os dois. E qual é o desfecho? Na hora do beijo, o sapo se transforma num belo príncipe, os dois se casam e vivem felizes para sempre. Agora, né, o segundo item de toda essa narrativa, alguma dúvida em relação ao enredo? Tudo tranquilo? Então vamos agora passar para o segundo item, que são os personagens. Os personagens, eles são as estrelas da narrativa. Eles que fazem tudo acontecer. Eles que dão um movimento, a ação, as falas. E esses personagens, eles podem ser reais ou fictícios. Por exemplo, o sapo, ele é um personagem real, né? A gente tem um sapo na nossa realidade. Mas um sapo falando, ele torna-se um personagem fictício, participando ali. Ele é um personagem principal fictício. E na literatura, né, quando a gente está escrevendo, usando toda a nossa criatividade, a minha garrafa de água pode ser um personagem que vai começar a conversar comigo. A minha caneta também. Então, na literatura tudo é possível, tá? A nossa imaginação flui. E os personagens, eles podem ser divididos entre protagonistas, que são os personagens principais da narrativa, né? Então, eles vão ocupar um lugar principal da história. Os antagonistas. Os antagonistas são os adversários do protagonista. Normalmente a gente chama os antagonistas de quê? Sim, os vilões das histórias. E os personagens secundários são aqueles que participam da história, mas eles não têm tanta importância quanto os personagens principais. Vamos pensar. Sim, vamos pensar no filme, então. Que eles estão citando o filme da Marvel. Vamos pensar no filme do Capitão América. Quem é o personagem principal? Capitão América. Quem seria o antagonista? Sim, a Ustra, lá naquele filme inicial. Beleza, é o vilão do filme. E quem seriam os secundários? Os cientistas que transformaram o Capitão América, né, que fizeram a mutação, os soldados e por aí vai. Na nossa história, quem são os personagens principais? Quem são os protagonistas? A princesa e o sapo. E quem é o antagonista? Por mais que não dê muita atenção na história, né, não desenvolva, o antagonista é a bruxa. Porque foi a bruxa que transformou o sapo, ou o príncipe, em sapo. E quem é o personagem secundário ali? O rei. Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. O espaço, gente, é muito tranquilo. Tanto espaço quanto tempo. O espaço é onde a narrativa acontece. E por que é importante a gente identificar um espaço na narrativa? Porque a história, a narrativa, ela tem que ter um lugar onde acontece. Não só para me situar, né, situar a gente, leitor, na história, mas para contribuir para a elaboração da personagem. Por exemplo, se a gente não descrevesse espaço nenhum, a princesinha ganhou um colar, perdeu o colar, o sapo ajudou a encontrar o colar, falta alguma coisa. Falta um enriquecimento da história. Então, o espaço, ele proporciona esse que a mais, esse enriquecimento. Então, a gente começa a ter quais são os espaços que a gente tem ali, né? Aí, dentro desse espaço, a gente pode pensar que vai interferir, se a gente vai descrever um personagem lá do conto de fada. Normalmente as princesas usam vestidos longos, rodados. Agora, se a gente vai descrever uma narrativa de princesas, mas no nosso tempo atual, ela pode usar um jeans e um all-star. Então, o espaço, né, da onde acontece
Ela tá usando um jeans e um star porque a princesa mora num prédio. Ok. Ela mora no castelo, nos contos de fadas anteriormente, então aquele espaço vai pedir um vestido. E muito ligado ao espaço, já adiantando, a gente tem o tempo. É um tempo presente, é um tempo passado, é um tempo futuro. Isso também enriquece a narrativa. O tempo também ajuda a gente a encontrar essas características aqui que a gente está falando, ó. Essas características de aparência, vestimento, costumes, atividades. Então, isso ajuda a identificar, né, o tempo, o costume, ok? Então, qual é o espaço da nossa, o Palácio Real, o lago, a floresta? Também ajuda a identificar características dos personagens. E aí o tempo, então, a gente tem um tempo cronológico e um tempo psicológico. O tempo cronológico são esse tempo, o nosso tempo que a gente está acostumado. Que dia é hoje? Hoje é dia 6 de julho, às 15 para 6 da tarde. Então, isso é uma passagem de hora, um tempo, 6 de julho de 2020. Então, a gente está determinando. Agora, o tempo psicológico está relacionado às lembranças da personagem e os sentimentos vividos por ele. Então, assim como o espaço, o que seria esse psicológico? Quando eu era pequena, eu lembro que eu gostava disso, disso. É uma lembrança no passado, ou nossa, no futuro eu vou querer isso, isso. Então, é um tempo ligado ao psicológico, ao que eu sentia, ao que eu vivenciava, ok? Então, quais são os tempos que a gente identifica nesse texto que a gente leu? No dia do seu aniversário, longas horas, um dia com tempo, ok? A gente tem um narrador. E essa é uma parte muito importante, porque toda narrativa, obrigatoriamente, tem um narrador. E esse narrador é quem conta a história. O narrador não é quem está lendo a história. Eu li a história para vocês, mas eu não sou o narrador daquela história. O autor do texto pode ser um narrador? Pode, mas ele pode passar a voz para outra pessoa narrar também. Então, dentro desse narrador, a gente tem 3 tipos que são muito importantes: o personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Quem é o narrador personagem? O narrador personagem, como o próprio nome já diz, é quem narra e ao mesmo tempo é o personagem. Normalmente não. Quando isso acontece, o narrador ele se expressa no texto por meio da primeira pessoa do singular ou do plural. Vocês lembram quem são essas pessoas? É o eu e o nós. Então, se eu for contar como foi meu dia ontem, eu vou narrar para vocês. Então, ontem era uma sexta-feira, eu acordei cedo para levar minha mãe ao médico. Depois do médico, a gente parou e foi apreciar a paisagem, porque estava um dia muito bonito. Depois eu mais ela, né? Voltamos para casa. Então, é uma narração em primeira pessoa. Agora, um narrador observador. É aquele narrador que ele não participa da história. Ele só observa e conta do jeito que ele vê. Então, Natália acordou, Natália acordou e foi levar sua mãe ao médico. Depois da consulta, ela e sua mãe pararam para ver o pôr do sol. Ele não interfere sobre nada e ele narra aquela história. E normalmente essa narração acontece em quê? Em terceira pessoa do singular ou do plural, ou seja, ele ou ela, eles ou elas. E o narrador onisciente. É uma palavra complicada, acho que vocês ainda não conheciam o narrador onisciente?
O que é esse narrador onisciente? Ele é um narrador que tanto pode ser em primeira ou terceira pessoa, só que ele conhece toda a história. É como se ele já tivesse visto toda a história e ele conhecesse o que os personagens pensam. Então, diferente do narrador observador, aqui ó, é muito importante a gente pensar, ó, aqui ó, contos sua ótica. Ele sabe tudo sobre os outros personagens, inclusive seus pensamentos e ideais. Diferente, né? Ele conhece. Então seria como assim? Natália acordou alegremente. Ela sabia que aquele dia seria um dia muito feliz, que ela poderia passar um tempo com a sua mãe, mesmo que ela tivesse que ir ao médico. Ela já planejava desde cedo. Ele conhece os pensamentos, então dá uma impressão de que ele já sabe. Ele estava na cabecinha dos personagens e queria sair, queria contar o que eles estão pensando, como se ele lesse pensamento. É uma boa definição. E aí ele vai narrar conhecendo aqueles pensamentos, ok? E aí a gente tem que prestar atenção, isso pode ser complicado para vocês agora, mas é importante a gente saber que a voz do texto, às vezes, não é a voz do autor do texto. Deve dar um monte de interrogação na cabecinha de vocês, né? O que é isso quer dizer? Eu posso escrever um texto narrando esse meu dia de ontem. Foi um dia muito feliz e tal. Essa é a voz do autor do texto. Eu estou narrando. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que o dia estava chuvoso, eu estava com sono, eu não queria levantar da cama para sair cedo. Entendeu como pode ser diferente? Eu posso narrar um fato sem ser o que realmente eu penso, por exemplo. Então, que seria a minha voz do texto, a minha voz do autor, né? Não necessariamente é a voz do texto. Eu posso pensar coisas diferentes. Então, os irmãos Grimm, quando escreveu o texto, eles poderiam estar pensando outra coisa. Não pode ser que a opinião deles não fosse que a princesa quer beijar o sapo e quer nascer um príncipe, para virar um príncipe. Essa é a voz do autor do texto, a voz do texto, mas não a voz do autor. Às vezes ele fala assim, nossa, que coisa, né? Será que alguém vai acreditar que beijar um sapo? Então, não necessariamente é a mesma, mas é claro que às vezes pode ser uma narração, né? Às vezes pode realmente estar, não só a narração, mas o texto pode estar igual, a voz do autor e a voz do texto, mas não necessariamente é obrigatório. Gente, finalizando a nossa aula, vamos só recapitular. Antes, como é o narrador do texto? Desculpa, já estava estou sentindo a agitação, já estava achando que estava quase na hora da aula terminar. Falta só mais um pouquinho para vocês me comentarem. Qual que é o narrador do texto? O que vocês acham? É um narrador em primeira pessoa? Ele começa a falar assim, é a princesa narrando ou o sapo narrando, por exemplo? Não. Opa, então não é um narrador personagem. Então pode ser um narrador observador ou um narrador onisciente. Vamos pensar. Um narrador, ele fala, dá a entender que ele sabe o que a princesinha ou que o sapo estão pensando? Ou não? Ele só narra, sem ter essa leitura, ler os pensamentos da princesinha e do sapo. Ele lê os pensamentos ou ele não lê os pensamentos? Sim, ele lê os pensamentos. Vocês lembram que ele fala? A princesinha estava desolada, ficou desolada. Então, ele é um narrador onisciente, em terceira pessoa. Vamos ver alguns exemplos que comprovam isso. A jovem procurou a pequena joia em vão. Desiludida, começou a chorar de fazer dó. Então, ele dá uma opinião. Ela só não chora. Ela chora de fazer dó. Então, é como se ele estivesse ali vendo e sentindo o que ela está sentindo também. Começou a chorar de fazer dó. De repente, apareceu um sapo dizendo que poderia lhe ajudar com uma condição.
queria tornar-se o companheiro inseparável da princesinha. Aqui de novo, né, o chorar que faz dó. Seu pai, como era um homem bom e justo, então não gostou nem um pouquinho da atitude da filha. Ordenou que se cumprisse o combinado. Então, olha aqui, os adjetivos aqui, né, o bom e justo, também ajudam ao quê? A mostrar, né, que o narrador, ele conhece o pai. Então, ele está descrevendo o rei, então ele conhece, ele sabe as qualidades do rei. E assim os dois começaram a ter uma vivência incomum, porém amigável. De novo, ele está observando, mas ele está observando e aqui vamos voltar lá, é que ele conhece toda a história, só diferente do narrador observador, que conta os fatos da sua ótica, ele sabe tudo sobre os outros personagens, inclusive seus pensamentos e ideias. Está contando da sua perspectiva, ele conhece aquilo. Só recapitulando, antes da gente encerrar a aula, vamos voltar ali, né? A gente viu, vamos voltar aqui. A estrutura do gênero narrativo. O que é narração? É um relato de acontecimentos reais ou fictícios com a participação de personagens, cujas ações são contadas por um narrador. Esse narrador pode ser um narrador personagem, um narrador observador ou um narrador onipresente. E essa narrativa, ela tem 5 características, vamos dizer, 5 partes, que é o enredo. O que é o enredo? O assunto ou o tema do texto, né? Os personagens, que são personagens principais, os antagonistas, que são os vilões, né? E os personagens secundários. A gente tem o tempo, o lugar, né, ou o espaço. O tempo é o quê? O presente, passado, o futuro, ou determinando, né, dando uma temporalidade ao texto. Na manhã daquele dia, na primavera de 1840, anteontem, depois de amanhã, no futuro. O lugar, um castelo, num prédio, numa sala de aula, numa floresta. Então, o tempo e o lugar, eles vão enriquecer a narrativa. E o narrador, que é quem vai contar essa história. Ele pode ser em primeira pessoa, narrador personagem. Ele pode ser um narrador observador, que ele só vai observar a história sobre o seu ponto de vista, aquela história, ou um narrador onisciente, que é aquele que ele conhece toda a história, só que diferente do narrador observador daqui, ele conhece, além da história, ele conhece todos os personagens, inclusive os seus pensamentos e ideias. Isso é muito comum, às vezes, em filmes ou séries, para vocês entenderem, né? Porque eu vi que teve gente que falou que está com dúvida. É aquele narrador que vira e fala assim, não sei se vocês lembram de algum filme, que aí eles começam a falar assim, eu acho que a princesa, ela tá com fome. Aí passa um tempinho, a princesa, nossa, eu tô morrendo de fome. Então é aquele narrador que narra, mas ele conhece os personagens. O príncipe com um olhar tristonho, não sabia como acordar a princesa. Então esse olhar tristonho é porque o narrador conhece ele, diferente do narrador observador que talvez falasse assim, o príncipe foi à procura da princesa e ao encontrar não sabia o que fazer e ficou parado. Então esse ficou parado, então ele só vai observar e relatar, sem se envolver, né? Ele vai narrar ele não participa da história, ele só observa e narra, ok? Ficou alguma dúvida? Tá, eu explico de novo. O onipresente é aquele que conhece toda a história. Ele é como se ele tivesse visto toda a história, conhecesse a história, só que ele, ele vai narrar aquela história, como ele já conhece, ele vai narrar com detalhes, com características
como se ele conhecesse os personagens, como se ele fosse íntimo dos personagens e conhecesse o que passa na cabeça dele, os pensamentos e as ideias. Por exemplo, ele vai narrar assim: a princesa tinha muita vontade de fazer um bolo de chocolate com cenoura, porque ela amava bolo de chocolate com cenoura, porque quando ela era pequena, ela conhecia, então é como se ele lesse os pensamentos. Já o narrador observador pode simplesmente falar, e a princesa foi e fez um bolo de chocolate com cenoura. Então ele viu o que ela fez e narrou. O onipresente não, ele conhecia os pensamentos da princesa. Por que ela queria fazer aquele bolo de chocolate? Então ele narra os pensamentos e as ideias, e não, como o narrador observador, os fatos sobre sua própria ótica. Deu para entender? Então, para casa, gente, tarefinha, a gente vai começar aqui e depois vocês terminam em casa. Eu quero que, se vocês pudessem reescrever essa história do Princesa e o Sapo, como vocês fariam? Então, eu quero que cada um de vocês crie a sua história da Princesa e o Sapo. Só que é uma história narrativa. E como uma história narrativa, ela deve ter enredo, tempo, espaço, personagem e narrador. Então, usem a criatividade. A história pode passar nos dias atuais, a história pode passar no futuro, a história pode continuar sendo no passado. Divirtam-se, criem, usem a imaginação, desde que tenham o enredo, o tempo, o espaço, o personagem e o narrador. Então, gente, bom final de semana para vocês. Até sexta que vem e divirtam-se na história. Então, gente, essa foi a minha aula. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem compartilhar curtir, vai ser uma honra, viu? Muito obrigado, abraços, até a próxima.